Olá pessoal, muito bem-vindos mais uma vez ao Super Táticos, este que é o teu novo podcast de esportes, de Pelotas para o mundo, onde nós vamos tratar sempre vários temas relacionados ao esporte, especialmente no futebol. E já que tu chegou até aqui, te inscreve no canal, dá o like, dá o joinha, espalha pessoal que o Super Táticos está na área. Hoje, especialmente para falar de Clássico Grenal, exatamente, o bicho pega sempre que nós temos o Grenal, porque o Grenal é um campeonato à parte. Comigo mais uma vez, para minha alegria e satisfação, o professor Marcelo Parmegiani, não é, professor? Clássico Grenal, professor. Pois é, Charles Garcia, Clássico Grenal, que é considerado o maior clássico do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, é a maior rivalidade futebolística do nosso Brasil e é também considerado um dos maiores clássicos de futebol do planeta. Não é pouca coisa, não. E é aqui do nosso Rio Grande do Sul. O Grenal deste final de inverno, começo de primavera, com certeza vai dar o que falar. Mas o que eu não gostaria, e acredito que também, de forma alguma, a tua pessoa, Charles Garcia, nenhum de nós, enfim, gostaria de ouvir, é um Grenal marcado por violência. Então, nós aqui do Super Táticos queremos fazer a nossa parte, sempre defendendo a brincadeira saudável, aquela rivalidade fortíssima. Pode xingar o árbitro, o time adversário, brincar, mas nada de violência, porque, infelizmente, muitas partidas aqui no nosso Brasil estão apresentando até mesmo mortes devido a brigas entre torcedores. Nós aqui do Super Táticos queremos um futebol com boa qualidade e uma grande festa, porque o Grenal merece isso, Charles Garcia. O Grenal merece festa, o Grenal merece uma análise e exatamente uma análise desprovida de paixão. Esse negócio de analisar Grenal com paixão, quase infartar, tá certo que todo mundo tem a sua preferência clubística, isso é uma verdade. Agora, não vinga. Isso é populismo barato. Nós acreditamos que analisar o Grenal, projetar o Grenal que está chegando, né, Charles Garcia? Projetar é importante. Estamos na semana do Grenal e nada melhor do que pensarmos nele e pensarmos como, afinal de contas, o Grêmio vai jogar na casa do Internacional e como o Internacional vai se comportar recebendo o tricolor nos seus domínios, Charles Garcia. Exatamente, professor. Só lembrando, né, o Clássico Grenal ele vai ser disputado no dia 21, no domingo, às 17h30, no estádio Beira-Rio. Nós tivemos o primeiro Grenal disputado na Arena, um jogo terminou empatado pelo placar de 1-1, e o Internacional, né, professor Marcelo Parmegiani, já faz 3 anos que vem mantendo uma soberania em termos de resultados, que não perde Clássico Grenal, né? E como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul que é um campeonato à parte, e ele é reconhecido pelos demais, porque se você falar em São Paulo, no Rio de Janeiro, qual é o principal clássico do futebol brasileiro? É o Grenal. Jogadores que passaram por aqui, dirigentes, se vive uma atmosfera diferente no estado do Rio Grande do Sul. E aí, neste ponto, professor, eu tenho que concordar contigo que seja o Grenal da paz. A gente não quer nada, absolutamente, que fuja das 4 linhas. A gente quer a festa do torcedor, a bandeira, a faixa, a flauta no dia seguinte, independente de quem vencer, não é? O empate acaba até sendo um pouco ruim e frustrante para os dois, por não estarem legal na tabela, mas Grenal é algo à parte. Por quê? Essa peculiaridade que nós temos de nasceu no Rio Grande do Sul, ou é vermelho ou é azul. Ah, mas eu não sou muito... Tá, mas se tivesse que escolher algum, todo mundo já ouviu isso, né? Internacional e Grêmio.
Eu não gosto de falar, não, o Inter. Não, o Grêmio. Porque tu nasce, o teu pai, a tua mãe, o teu tio, sempre tem alguém que vai mais pro lado do futebol e vai te dar uma roupinha vermelha. Não quer dizer que por isso tu vai ser colorado ou porque te deu uma toalhinha azul tu vai ser gremista. Mas nós somos condicionados, né, a ir para um lado ou para o outro. Então, né, como o professor Marcelo Parmegiani disse, que seja um Grenal que a gente fale apenas de futebol, tanto no pré como no pós. Seja um bom jogo, vença o melhor. E o Grêmio, professor Marcelo Parmegiani, ele está engasgado com o Internacional justamente pelo fato de estar praticamente 3 anos sem ganhar um clássico. Há pouco tempo, era o Grêmio que não perdia para o Internacional. Parece pouco a gente dizer isso, mas quem vive a realidade do Rio Grande do Sul sabe muito bem que é difícil de acordar naquela segunda-feira sabendo que vai chegar no trabalho, na escola, e o teu amigo colorado ou o teu amigo gremista já está te esperando com a flauta. Mas a nossa parte tática dos super táticos também analisa dentro do campo, né? Ao meu ver, mostra hoje até uma certa igualdade de condições. Por quê? Porque o Internacional ele vem de eliminações frustrantes para o seu torcedor, mas ele costuma no segundo semestre se recuperar dentro da competição. Por outro lado, o Grêmio, que vinha também de eliminações frustrantes, o Grêmio contrata jogadores, alguns jogadores, algumas expressões técnicas, muda a sua fotografia e nós não sabemos até que ponto isso pode igualar as coisas ou, com essa descendência técnica que o Inter vem apresentando, pode fazer com que o Grêmio seja superior. Charles. E também levar em consideração algo que a gente sempre diz que o Grenal não tem favorito, isso aqui. Eu acho que sempre tem, para um lado e para o outro. Se nós pegarmos números históricos de jogos no Beira-Rio, tu vai ver que a maioria são de vitórias do Internacional. E se tu pegar do Grêmio na Arena especialmente, mas desde o tempo do Olímpico, também. Isso pesa, porque hoje nós temos 95% torcedor da equipe mandante e 5%. E mais uma para te alfinetar, professor, que eu também quero saber a tua opinião. Infelizmente, devido a todas essas coisas ruins que acontecem, não só no Grenal, estávamos conversando antes a respeito de um óbito que teve, torcedor do Vasco no jogo contra o Botafogo, não é? Eu sou a favor de torcida única. Ah, mas fica realmente, gostaria eu de fazer meio a meio o Brapel, o Grenal, Corinthians e Palmeiras, mas infelizmente a gente vive numa sociedade que não está preparada para isso. Então, se dependesse de mim, se eu fosse uma autoridade, o Grenal no Beira-Rio teria apenas torcedores do Inter e na Arena apenas torcedores do Grêmio, porque tu tem 48, 50 mil contra 2 mil torcedores. Essa desproporção ela é complicada. Mas, Charles, nessa nossa projeção acerca do próximo clássico Grenal, eu acredito que a gente tem que pensar muito num ponto que me parece assim gravíssimo para o Internacional. O Internacional teve uma perda irreparável. Não é o Ener Valencia. A perda irreparável do Internacional se chama Fernando. Fernando, uma liderança, Fernando, um comando de meio de campo, Fernando, uma experiência só, Fernando, um terceiro zagueiro, Fernando jogando como líbero, Fernando avançando com a bola, Fernando passando a bola, distribuindo a bola. O Internacional perdeu o Fernando. E o Internacional perdendo o Fernando, o Internacional perdeu não só experiência, liderança, vitalidade, ação de qualidade no meio de campo, como perdeu também aquela ligação de saída de bola lá de trás, que favorecia exatamente uma melhor articulação do próprio Alan Patrick. Então a perda do Fernando, porque nós temos que pensar que ninguém é insubstituível, mas o Internacional não trouxe ninguém à altura, a perda do Fernando transformou o meio de campo do Internacional num meio de campo
fácil de ser batido, Charles Garcia. Fragilizado. Fragilizado. O Fernando, ele era um termômetro da equipe. Muitos disseram, mais um jogador velho pro Beira-Rio. Não, 37 Alan anos. Patrick estava jogando muito mais com o Fernando. A segurança que ele dava para a zaga. A equipe como um todo. Parece até um exagero quando nós falamos isso. Mas era um jogador fundamental no meio-campo e mantinha o nível de atuações do Internacional muito bons. Não tem mais esse jogador, sofreu uma lesão gravíssima, acabou rescindindo seu contrato, por questões que a gente não vem ao caso, mas não pertence mais. Né? Não foi, aí tu foi cirúrgico, professor. Não trouxeram um jogador à altura. Dificilmente se conseguiria um jogador à altura do Fernando. Mas alguém que chegasse, um xerife, alguém que desse segurança, porque é um setor vital da equipe. O futebol se ganha no meio de campo. O Internacional não tem isso. E o Internacional entrou numa decadência terrível. Porque ele classifica na Libertadores no grupo da morte, considerado o grupo da morte, em primeiro lugar, um grupo muito difícil, e ele dá um azar danado de pegar o Flamengo, que acabou sendo segundo. Perder para o Flamengo hoje não é absolutamente nada demais. O problema é a forma como perdeu. Poderia até tomar uma goleada no Maracanã no primeiro jogo, 4-0, 4-1 e tudo, mas jogando, apresentando alguma coisa. O Internacional não apresenta. Muito também, pelo que tu disse do Fernando, e a equipe ela veio se desmanchando tecnicamente, tanto que ela era considerada pelos grandes profissionais de imprensa no centro do país. Falava muito do Internacional esse ano, vai chegar. O Inter estreia num Campeonato Brasileiro jogando, de certa forma, aparelho contra o Flamengo no Maracanã. Até sai ganhando o jogo. Sabe qual é a outra burrada da diretoria do Internacional? Qual delas? Na questão de composição de plantel, agora me parece mais nítido. Eu acredito que muitos que estão a nos acompanhar irão concordar comigo. A venda do Wanderson foi uma venda afobada. E agora o Wesley foi embora e já tem o buracão por causa da ausência do Fernando, e lá na frente não tem mais nem o Wanderson, nem o Wesley. O que me leva a crer, eu não vou nem entrar na questão do Ener Valencia, o que me leva a crer que o Internacional vai perder o Clássico dentro do Beira-Rio. E eu te faço uma pergunta. Ainda falando de Inter, a gente já vai falar também de Grêmio. Como é o mandante, vamos começar pelo mandante. O Internacional aguardava uma classificação na Copa do Brasil ou na Libertadores. Verdade. Para quê? Para ver a necessidade ou não da venda de jogadores, porque precisa fechar um valor X por ano. Aí eu te pergunto, se tu depende de uma classificação, se tu depende de algo, isso também é planejamento. Ou a falta de planejamento. Porque eu preciso cobrir aqui, eu preciso cobrir ali, eu me desfiz de um jogador, do Wanderson, eu preciso vender o Wesley, não sei como estão mantendo o Vitão ainda, porque o Vitão a qualquer momento pode sair do Internacional, tem jogadores no Inter que tem mercado, e aí eu te pergunto então, se tu depende de um jogo, de uma classificação para manter ou para desfazer um time ou peças fundamentais, tu não tem um campeonato brasileiro que por muitas vezes após eliminações do Internacional ele se recuperou e chegou a uma Libertadores de América? Aonde está o planejamento neste sentido? Pois é, aí o pessoal poderia ainda falar, tem planejamento, não tem planejamento, mas o Internacional tem um bom time. Isso é uma mentira que foi construída. O Internacional tem um time desequilibrado. Se nós analisarmos friamente, o próprio lateral esquerdo, o argentino, me ajuda, Charles? Bernabei. O Bernabei, que não estava nem no banco na época do Cudê, ele não é o salvador da pátria, mas ele foi incensado como se fosse. Então o Internacional perdeu com a venda do Wanderson, com a lesão gravíssima e o afastamento do Fernando, com a saída do Wesley,
com a irregularidade defensiva, porque lá atrás também a coisa não está boa. Então o Internacional não tem a boa equipe que é vendida em verso e prosa. Então nessa projeção do Grenal, eu estou sendo pessimista para ti, que és torcedor do Internacional, que és torcedora do Internacional. Eu acredito que o Internacional, do jeito que está, não tem força para bater o Grêmio, mesmo jogando no Beira-Rio, mesmo jogando com a sua grande torcida, que vai ter um grande público, sem sombra de dúvida. Porque o Grêmio, ele não só conseguiu restabelecer vitalidade para o plantel, como ele agregou qualidade, ao menos em tese. E o goleiro do Grêmio tem uma sequência de jogos no curso da temporada que o goleiro do Internacional não apresenta. Isso é outro problema, na medida em que o goleiro coordena muito as linhas defensivas. Então, no momento que eu tenho uma continuidade na camisa 1, eu tenho uma voz de comando X para a linha defensiva, para a primeira linha. No momento que eu tenho muita alternância na camisa 1, muda a característica ou o comportamento dos zagueiros, inclusive na bola alta. Porque se eu tenho o Rocher e jogo sempre com o Rocher, eu já sei o que o Rocher vai fazer. Mas se eu tenho o Antony, e o Antony é um bom goleiro, mas não tem a experiência do Rocher, e eu não estou acostumado a jogar com o Antony, eu posso bater cabeça. Então eu tenho problemas defensivos no Internacional, eu tenho problemas de articulação no Internacional, e no Grêmio eu tenho já, sim, um resgate de uma melhor compactação, uma qualidade de distribuição de jogo e uma vitalidade, uma renovação com o lateral que veio do Palmeiras, Marcos Rocha, com o próprio Arthur, com o fulano, Beltrano e Ciclano que já estavam aí, como jogador dinamarquês, como o próprio Bright White, agora o William, né? O William, que eu não sei até que ponto vai ter uma condição, mas enfim, é o Grêmio uma equipe que também não tem, digamos assim, a corda no pescoço como tem a equipe do Internacional. Por isso eu vejo o Grêmio como favorito para o Grenal que se avizinha no final de semana. Antes da gente falar um pouco mais a respeito do Grêmio, das coisas do Grêmio também, que é o visitante no clássico do Grenal, o Grenal ele sempre foi um espetáculo, né, professor Marcelo Parmegiani? E eu imagino as fotos desse Grenal emolduradas, as fotos desse Grenal colocadas numa sala, num museu. Onde será que a gente consegue isso, professor? Na arte da moldura, tu pode fazer um belo pôster com a bandeira do teu Grêmio, com a bandeira do teu Internacional, lá na arte da moldura, na José Lins do Rego, 404. Visita as redes sociais, fala com o Fabiano pelo Instagram, pelo Facebook. Os trabalhos são de capricho, são trabalhos de muita qualidade. Então, queres imortalizar um clássico e colocar algo bacana na parede da tua casa? Vá, busca o bom serviço da arte da moldura, Charles Garcia. Muito bem. E para falar um pouco mais de Grêmio, já que falamos bastante do Internacional, que é o mandante, o Grêmio mudou a fotografia. Ou está mudando. Deu um azar danado na lesão do Balbuena, que era um zagueiro que chegou e estava arrumando a zaga. Estava arrumando a zaga. O xerife que o Grêmio precisava. Mas nós já temos 4, 5 jogadores. Claro que é muito pouco tempo para tornar um time entrosado, mas são peças de renome, são jogadores que não tremem, que podem vestir a camiseta e dar um resultado imediato. Não estou dizendo que isso vai acontecer no Grenal, não estou dizendo que o Grêmio vai ter uma arrancada sensacional, mas que o Grêmio fez neste momento o que ele precisava fazer,
Isso ele fez. Dar certo em futebol tem muita coisa que a gente não pode colocar a mão no fogo. Mas, neste momento fez. E o torcedor do Grêmio tá levando muita coisa sem cobrar, digamos, devido às questões da eleição que está por vir, praticamente uma aclamação, né, de um grande empresário que está chegando, que compra a arena, que promete fazer um aporte financeiro importante. Então, as frustrações, as eliminações do Grêmio, de certa forma, elas acabam ficando num segundo plano devido a uma expectativa que o Grêmio tem. E em cima disso, eu te lanço uma pergunta, um questionamento. Isso vai pro Grenal. Vai. Isso vai no íntimo do torcedor. Vai. E também dos jogadores. Vai. Eu acho que é um ponto a mais que o Grêmio pode e deve levar, porque, assim, a grosso modo, professor, no meu ver, eles estão muito parelhos na competição. O Grêmio, porque tinha um time muito sofrível e não consegue ganhar jogos fáceis em casa, mas se tivesse que falar agora, nesse exato momento, parece que o Grêmio está tentando subir. Está estabilizado. O Internacional não vem no momento. Oscila demais. Legal. Quer dizer que o Grêmio vai ganhar o Grenal? Não. Não. Não quer dizer. Nós já assistimos quantos clássicos? Clássico é Grenais, clássico. onde mas... às vezes o melhor não vencia. Clássico é clássico. Isso mas acontece. O Grêmio pode se apresentar melhor, até porque ele está descascando abacaxis que nos últimos anos eram sempre muito, muito difíceis de serem enfrentados, como a questão da arena. Essa questão agora está pacificada. E isso pode ser transmitido como algo positivo para o plantel, Charles Garcia. Aí é que está. Então, o jogador do Grêmio, que está agora para jogar o clássico, ele está agora para fazer também a sua vitória pessoal. Então, ele está no embalo do clube, ele está surfando na onda do clube. O clube está procurando passar uma mensagem positiva de fortaleza para a sua torcida. E eu não vejo isso no Internacional. Eu vejo no Internacional uma instabilidade. Vejam, nós não estamos aqui discutindo o futebol hoje dentro das quatro linhas. Nós estamos projetando o clássico na questão da subjetividade do clássico, na questão das potencialidades de cada equipe. E a equipe do Internacional me parece, sim, e eu posso estar errado, todo mundo tem a sua posição, mas aqui nos Supertáticos nós não jogamos confete. Eu posso estar errado, mas eu vejo o Grêmio como mais estável para este clássico e eu vejo o Internacional como muito mais prejudicado pela conjuntura da temporada. E digo mais, se perder e perder feio, no caso um 3-1, um 3-0, o Internacional mergulha numa crise difícil de sair até o final da competição. Passar alguns números do clássico sempre são importantes, né, professor Marcelo Verdade. Parmegiani? A história do clássico ela é riquíssima. Nós já tivemos 447 jogos, com 165 vitórias do Inter, 141 vitórias do Grêmio e 141 empates. O Internacional marcou 609 gols e o Grêmio 558. Falava a respeito desta pequena hegemonia do Internacional nos últimos 3 anos, que vem conseguindo ganhar clássicos, mesmo em momentos complicados do Inter. Nós tivemos no Campeonato Gaúcho, né, onde o Internacional passou por cima. Especialmente naquele primeiro jogo da Arena, da final, onde o Inter fez 2-0. E poderia ter feito muito mais. O segundo Grenal já pareceu um pouco mais administrado pelo Inter. Trabalhei, professor, no segundo Grenal. Tá? Trabalhei no segundo jogo do Beira-Rio. O Inter até sai vencendo. Aquele golaço do Ener Valencia. Já que falamos do Valencia, que não está mais no Inter, fez um golaço. Pachuca do México, seu destino. Espetacular o gol. Depois o Grêmio empatou, então me pareceu ali que o Inter foi muito... Mas no primeiro jogo, a soberania do Internacional, ela foi assim gritante. Hoje, eu não vejo essa distância toda.
Pode acontecer do Inter ganhar e ganhar bem o Grenal? Óbvio que pode. O Inter joga em casa, tem um bom time, não é tudo isso como tu falou, tá? Acho que o plantel não é tanto quanto se imaginava, mas é um bom time de futebol. Pode se ajeitar e pode vencer. Mas não é aquela diferença de um Grêmio que vinha totalmente capenga, de um Grêmio que chegou na final do Gauchão da forma como chegou, não deveria nem ter ido naquele jogo contra o Juventude. Me refresca a memória, era o Daronco, o árbitro? Me parece que sim. Me parece que sim. Jogador de Juventude teve quase a cabeça Mandem aí para nós aí. Mas eu acho que foi o Daronco, até vou pesquisar aqui. Então o Grêmio não deveria, pelo futebol medíocre que estava jogando, nem chegar na final do Campeonato Gaúcho. E o Internacional vinha de 7 campeonatos consecutivos do Grêmio, e o Grêmio poderia igualar o octacampeonato que o Inter teve dos anos 70, então aquilo ali mexeu demais e o Inter entrou, esse ano especialmente, temos que ganhar o Gauchão. E conseguiu. Mas o que eu quero dizer com isso? Não vejo mais essa distância, não vejo mais isso, então é imprevisível, a gente tá pegando o Internacional um pouco na descendente, o Grêmio tentando subir, o que iguala as coisas e pode até acontecer um empate, que não é incomum. Não, de forma alguma. Agora, fica então, né, professor, a nossa grande expectativa para o maior clássico do futebol brasileiro, que nós possamos assistir um bom jogo, tecnicamente falando, e que a gente não cite absolutamente nada de extra-campo. Que seja apenas futebol. Futebol. Que as torcidas saibam se comportar no estádio, conduzir. Depois que terminou o jogo, perdeu, quer vaiar o time, é direito do torcedor, paga ingresso, torcedor é sócio. Né? Agora, tem que lembrar que o torcedor que está com a camisa do Grêmio, muitas vezes ali, do outro lado tem um torcedor do Internacional, que muitas vezes é um parente, é um irmão que vão junto para o estádio, chegam lá e cada um vai para um lado. Então, pelo amor de Deus, né? Eu sei que é chato a gente falar isso, mas não tem mais espaço no futebol para nada que fuja das 4 linhas e do espetáculo do torcedor. Não, nós temos que fazer essa mensagem por uma responsabilidade social também, é lógico. Não é possível, nós temos que cultivar, defender o futebol como esporte, como gerador de emprego e renda, como diversão, como lazer, como profissão, como vida, enfim, mas não como violência, né? E o Grenal, eu acho que tem um outro ponto ainda para se destacar. Sabe qual é, Charles Garcia? O outro ponto que a gente deve ainda dar uma cutucada com vara curta é a questão do preparo físico. O preparo físico do Grêmio me parece que está melhor que o preparo físico do Internacional. O Internacional é uma equipe que continua cansando, Charles Garcia. Isso aí é um problema também e a torcida fica sem paciência. É verdade. Professor Marcelo Parmegiani, a gente pode falar a respeito de Grenal por horas e horas e horas. Né? Mas já vai terminar? Já falamos. Não. Já falamos aí. Sabe que quando acontece isso é muito bom. Sinal que o programa está excelente. Ninguém quer ficar de fora. A gente tem pauta, a gente tem assunto para falar. Por horas. Fizemos apenas uma projeção, uma pequena projeção em cima dos fatos, em cima das condições que as equipes se apresentam. Gostaríamos nós de termos um Grenal disputando o título da competição, disputando uma vaga na Libertadores. Estamos longe. Eu tive uma ideia agora, Charles Garcia. No momento estamos longe. Eu tive uma ideia. Nessa questão do preparo físico, vamos convidar um educador físico para vir aqui conversar conosco. Claro. Me parece que é importante, porque a equipe do Internacional cansa ainda. Ela cansa na segunda etapa. Vamos conversar com um profissional para trocarmos ideias e também, lógico,
compartilharmos com todo mundo que nos acompanha, Charles. Aliás, o professor Marcelo Parmegiani, né, o Super Táticos, que é o teu novo podcast de esportes de Pelotas para o mundo, né? Nós vamos ter convidados, vamos falar a respeito de muito de futebol, obviamente, a paixão nacional, mas nós vamos falar também a respeito de outros esportes e eventos que vão acontecer, tanto na cidade quanto no estado. E quebrar esse ranço de dizer que aqui em Pelotas é só Brasil, é só Pelotas, é só Pelotas, é só Brasil. Nós sabemos que vocês querem Grenal, nós sabemos que vocês querem futebol europeu, nós sabemos que vocês querem tudo. E tudo nós não podemos dar, mas pelo menos uma parte maior do nhenhenhen, que está no contexto aqui da cidade, nós vamos dar mais do que a média. Nós vamos abranger de tudo. Tem Copa do Mundo, tem Olimpíadas, olha... Automobilismo também. Agora tem piloto Fórmula 1 brasileiro, finalmente. Grande Bortoleto. Eu sou apaixonado por Fórmula 1. Nós vamos fazer um podcast sobre Fórmula 1, que eu sou apaixonado desde o tempo lá do Ayrton Senna, né? Eu me criei vendo o Ayrton. Puxa correr, vida, Jefferson, ele tá querendo me deixar constrangido porque ele sabe que eu sou do tempo do Emerson Fittipaldi. Grande piloto. Grandes pilotos. Mas, professor, então as considerações finais aí a respeito do que nós vamos ter no Clássico Grenal e também deixar o pessoal aí com aquela vontade de saber o que vai acontecer nos nossos próximos episódios, que muita coisa boa vem por aí. Por isso eu vou pedir o teu like e a tua inscrição para receber tudo, absolutamente tudo, em primeira mão. É isso aí. Quero deixar só lembrança que Grenal é Grenal. Nós seguramente não teremos um Grenal portentoso, um Grenal de campeões, mas teremos um Grenal de disputa muito acirrada, porque no Rio Grande, ou se é chimango, ou se é maragato. E quem fica em cima do muro, toma tiro dos dois lados. Muito bem, então, né? Esse foi o nosso Super Tático de hoje, onde nós abordamos o Clássico Grenal, as projeções para o Clássico, o maior clássico do futebol brasileiro, é considerado por todos, não é? O maior clássico sem dúvida do futebol brasileiro. E como o professor Marcelo Parmegiani falou, aqui na terrinha, ou se é azul, ou se é vermelho. E você, vai torcer para quem? Grêmio? Internacional? Quem ganha? Deixa nos comentários aí e continue nos prestigiando. Até a próxima! Um grande abraço!